não sei o que falar muito bem, para falar a sinceridade, faz tempo que eu não faço um vídeo nesse canal. Estou aqui só para falar que estou voltando, estou de volta, mas não tanto, mas estou voltando. E que muitas coisas mudaram, muitas coisas, planos estavam errados, coisas não foi do jeito que eu planejava. E desenhos não foram feitos da forma que eu pensava. E eu não postei nada, não publiquei nada, não fiz nada. Coisa que é muito ruim, se for parar pra se pensar, né? Fator YouTube e situação de que eu tava meio que em crescimento naqueles dias, naqueles meses. Tava fator de crescimento, eu poderia ter crescido muito se eu tivesse aproveitado a onda, mas no fim decidi não. Por quê? Porque do que adianta fazer vídeo se eu tô sem ideia? Do que adianta construir algo se eu não sei construir? Do que adianta insistir em alguma coisa que eu não posso insistir, né? Então eu decidi não aproveitar, decidi deixar quieto. Como eu já disse, eu não vou fazer esse canal por dinheiro, porque é arte. Arte pra mim é meio complicado relacionar dinheiro, porque tem pessoas que vão querer aquilo na hora. E eu não sou tão profissional assim, para falar sinceridade, para que eu consiga fazer uma arte apenas porque eu quero. Eu não consigo ainda, não tenho essa capacidade ainda. Mas posso tentar fazer. Como agora eu tô tentando, tô misturando. Cara, eu me esqueci. Um cara com um chapéu e um capacete, uma máscara, acho que é mais chamar de máscara, de urubu, junto com um cara de armadura, né? Vocês não estão vendo e eu acho que possivelmente eu não vou mostrar porque tá meio feio. Ou aparece, foda-se, apareceu aí, apareceu. E é isso, eu tô unindo essas duas coisas para ver o que pode sair, né? Para ver o que pode ser criado assim a partir dessa ideia. E tá ficando bonito, só tem que arrumar muita perspectiva, tem que saber onde realmente o corpo tá posicionado, para onde realmente esse corpo tem que estar mirado, porque eu tenho uma brisa de não fazer realmente o molde, de fazer assim, meio que acertar uma coisa e ir tentando acertar as outras em minha sequência. Só que isso tá muita merda, porque tem coisa que eu não vou acertar. Ou eu acerto, tem chance, mas tem horas que eu não acerto. E né, tem que apagar o desenho, tem que refazer e fica uns negocinho meio estranho no desenho, que é as linhas que já não existem mais, mas ainda estão ali, é possível ainda serem vistas. Isso estraga meio que um desenho. E é isso. Eu tô fazendo isso só para treinar, só para tentar me entender assim como funciona e como eu posso trabalhar com isso, né? Não trabalhar, tô tentando trabalhar com essa noção que eu tenho, né? Com a criação de desenho, com a criação das coisas, assim. O que eu sei e o que eu não sei, assim, entre muitas aspas. E é isso. Mas falando, eu tô fazendo realmente um desenho agora sério, que é o desenho que vocês estão vendo. O desenho de um personagem do Street Fighter. Ele é um personagem muito querido pela comunidade e também muito mal usado pela própria produtora do jogo, pela própria criação da própria história em si, porque ele é muito mal utilizado. Ele é um personagem muito forte com muita história que pode ser ainda contada, muitas lutas que podem ainda ocorrer com ele, porque mesmo ele sendo absurdamente forte, tem como tirar umas lutas muito boas, tem personagem que não fica muito para trás. E eu não vou contar muita história sobre ele, sobre que ele é meio que irmão, aspas, bota umas aspas, irmão do não é, acho que é Shiri, não é nem Shiri, o Shiryu é outro. Haku, não. Esqueci o nome do outro. Eu sei que é um outro personagem que ele tem um não, Hadu. O poder, que ele tem o Hadu azul, que é o Hadu meio que benéfico, que menos não, que não traz tanta coisa ruim assim pro corpo, pra saúde. E já tem o Radu negro, né? Que é o que o Akuma usa, o que o personagem mais se utiliza, que é meio que um poder demoníaco. Ele é como se fosse uma bomba. Você
você injeta, só que no momento você sente uma força insana. Depois que vai passando o tempo, você começa a ficar meio que corrompido e ficando fraco a parte do tempo, mas a parte mais horrível mesmo é ficar corrompido, já que você não tem mais controle sobre seus pensamentos e suas vontades e sua cognição motora, assim, você meio que só vira um urso que sabe atacar, tem força pra caralho, mas é uma coisa que sabe bater, mas não sabe criar uma técnica. E isso todo mundo sabe, do que adianta ser forte e ter o cérebro de uma ameixa, então não adianta nada. Não adianta ser muito forte e ter o cérebro de uma ameixa. Ou adianta sim, se você for que nem o Saitama, mas isso aí não tem base, a gente tá falando do Akuma. Que literalmente, acho que isso não é spoiler, se for spoiler, tá, mas se vocês quiserem pulem, que é literalmente a parte que ele dominou o Rado Negro. Ele dominou, ele literalmente não se sucumbiu totalmente a ele, não se tacou totalmente nele, ele controlou o Radu, porque ele é um cara muito orgulhoso e acho que o orgulho dele ajuda em alguma coisa. E é isso. E tu pergunta o que ele faz além da luta? Ele vende fruta na feira. Sim, ele vende fruta numa feira. O maior lutador do planeta de Street Fighter, um dos, né? Porque tem outros que, nossa, deu até empate com ele. Que usaram uma mão só, que era um velho lá, me esqueci até o nome do velho, que o velho era tão forte, mas tão forte que o velho selou uma das mãos e só usou uma mão para lutar. Mas se for parar pra você pensar, não é que não, tem um empate, porque o velho não ia usar as duas mãos, só ia usar uma. E no fim o Akuma usou as duas mãos dele e os ataques dele. Mas mesmo assim tem um empate. É porque nenhum ia cair. Eu não me lembro muito bem dessa luta, eu só sei que ela é antiguinha, mas é uma luta até que legalzinha. Eu só sei que é isso. Só é esse, é o personagem. Tem muitas nuances além disso. A parte que o pai dele morre, a parte da vingança, a parte que ele vai lá e luta contra o mestre dele. Espera aí. A parte que ele luta com o mestre dele, por, sei lá, pra saber quem tem o Hadou mais poderoso. Sei lá, eu não sei muito bem dessa luta, mas eu só sei que ele é um personagem muito foda, muito bom. Um personagem que realmente você olha e fala, esse daí tem cara de ser um vilão principal, mas não é. E é isso. Agora eu tô desenhando ele porque eu curti a história dele. Eu tô desenhando ele em meio a uma floresta de bambu. Aí tu me pergunta o que ele tá fazendo nessa floresta, porque ele tá parado olhando para o chão e tem um bambu crescendo. Porque é a paciência, mesmo ele sendo um cara muito estressado, muito desgraçado, ele sabe, como qualquer outro, que nem sempre tudo vai se resolver na pura brutalidade. Tem que se usar o conhecimento, tem que se usar a calma, porque nenhuma luta, o primeiro a se estressar, a perder o próprio controle, é o primeiro a que vai cair em meu combate. Então ele tá olhando para o chão, olhando aquele pé de bambu crescer, para que no fim ele entenda como funciona a energia ao redor dele. Resumindo, uma coisa bem mais papo de, mano, se você entende, tipo assim, um pouquinho sobre o Rado Negro, os caralho, como foi o treinamento dele, os caralho, você consegue entender esse lado assim, acho que mais espiritual da coisa, porque na teoria aquela porra, essas porra aí são espirituais, né? Não? Ou não? A energia realmente, os caras só criam energia, eu não sei muito bem. Eu nem assisti também um negócio que tinha na Netflix sobre a Street Fighter. É Street Fighter, né? Acho que é Street Fighter, eu tô falando merda. Agora pra pensar. Eu só sei que eu fiz ele assim. Vai se ter uma poesia dele? Vai se ter uma poesia dele. Referindo-se a essa parte mais espiritual e sábia da coisa. E é isso. Então, muito obrigado. Estou de volta aqui neste lindo canal para postar vídeos, fazer conteúdos sobre meus desenhos, sobre minhas conquistas, possivelmente
sobre os desenhos, que é isso. E é isso. Então, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Espero que consigam obter as coisas que tanto querem. Espero que consigam olhar para si mesmos e entenderem que nem todo mundo é o aluno nota 10 e nem todo mundo tem que ser um cara perfeito, ou um cara realmente sem erros. Aprenda com o Akuma. Errar é normal, mas no fim, sempre quem erra mais é quem vai ter o maior nível de habilidade, pois aquele erro nunca mais cometerá. Agora, é claro, se você não for um cara com um cérebro do tamanho de uma noz, aí nada muda mesmo não. E é isso. Tchau.